E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aí no canal com foco no quê? No BNDES, isso mesmo. Se você caiu aqui pela primeira vez, saiba que esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que a gente já vem tratando para o concurso do BNDES para o cargo de analista de sistema com a especificidade em cibersegurança, beleza? Então, se você está estudando para o BNDES, se o teu edital aí do teu concurso tem alinhamento com o edital do BNDES, saiba que esse é o vídeo certo aí para você, beleza? Então, tamo junto, vamos dar continuidade aí na aula. Hoje, qual é o nosso objetivo na aula? O nosso objetivo agora é a gente partir para o tópico 2.1, defesa em profundidade, onde a gente vai falar sobre perímetros de segurança. Ou seja, a gente vai trazer algumas questões aqui, questões essas que são tendências das bancas 6 Gran Rio, afinal de contas, a banca, né, examinadora para o concurso do BNDES é a 6 Gran Rio, então a gente está trazendo questões da própria banca 6 Gran Rio e modelando questões em cima, né, dessa referência que é a banca da 6 Gran Rio, beleza? Então hoje vamos tratar especificamente, falar um pouco de firewall de estado, firewall de proxy, IDS e IPS, que são as questões que mais caem quando se trata de defesa em profundidade no quesito de perímetro de segurança, beleza? Então só para a gente fazer uma revisão aqui, como esse vídeo aqui é mais um vídeo da série aí, né, da playlist do BNDES para o concurso do BNDES, a gente desde o início vem tratando do tópico de segurança ofensiva, conseguimos visualizar, fazer vídeos, resolver, né, resolução de questões de todos os tópicos, desde os conceitos básicos até ferramentas de hacking, beleza? Depois a gente pulou propositalmente segurança defensiva e a gente veio para frameworks de segurança e também falamos sobre os principais tópicos de bases de conhecimentos de segurança, onde a gente viu ali o Mitre Ataque e bases de CVE. Beleza? Trouxemos também algumas questões baseadas nas CVEs, beleza? Então a gente falou também sobre o syscontrol V8, tá? Sobre o First CCIRT e sobre o próprio NIST Cybersecurity Framework, beleza? Então só para você ter uma ideia, a gente conseguiu ver aí principais tópicos de bases de conhecimento de segurança, visualizamos, né, e resolvemos questões de todos os tópicos de frameworks de segurança e também resolvemos todas as questões de todos os tópicos de segurança ofensiva. Agora, propositalmente, a gente vai lidar aí, faltando uma semana aí para o concurso do BNDES, para a prova do BNDES, a gente vai lidar com segurança defensiva, onde eu vou trazer tópicos específicos, não vão ser todos, obviamente, mas eu resolvi questões, saí resolvendo questões da banca 6 Gran Rio e percebi um padrão, tá? Percebi um padrão onde eles costumam trazer mais questões, né, com mais profundidade em relação a esse item 2.1, que é defesa em profundidade, beleza? Um outro padrão que eu percebi também que cai questões do item 2.4, ou seja, mecanismos de segurança, beleza? 2.5, que fala sobre, eles gostam muito dessa parte de TLS e SSL, beleza? Inclusive IPsec também, tá? Ou seja, comunicação segura, eles gostam bastante, tá? Onde a gente vai agora tratar desse assunto. E tem também o item 2.10, protocolos de autenticação. Eles gostam bastante aqui, ó, focar nesses protocolos, o Radius, né, o 802.1x. Então, só para você ter uma ideia, a gente vai trazer aí durante essa semana, ou ao menos tentar trazer esses tópicos aí para a gente realmente enfrentar aí o concurso do BNDES. Beleza? Chegar na prova com os principais tópicos, beleza? Então, vamos embora, sem mais delongas, foi só um resumo aí geral, né? Fazendo uma consciência situacional em relação ao edital do BNDES, beleza? Deixa eu ver se tá gravando direitinho. E aqui eu trouxe em torno de 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, 9 questões da própria banca 6 Gran Rio, para justamente vocês visualizarem qual é o padrão em relação a esse tópico aqui, tá? Em relação ao tópico de defesa em profundidade. O que significa isso? Como que a banca costuma trazer no enunciado, quais são as alternativas que eles costumam trazer e como abordar esse tema para justamente a gente acertar aí o máximo de questões e você fazer a revisão em relação a esse tópico
tão importante aí no seu edital, beleza? Então, simbora, deixa eu, como de costume, sair da tela aqui de vocês e simbora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Writebird, que como a gente vai precisar fazer algumas anotações, então vamos lá. Deixa eu criar um outro Writebird. Essa é a aula de número 18, beleza? Vamos lá, iniciar com tela em branco. Simbora, deixa eu só já renomear isso aqui. Aula 18. Beleza. BNDES. Simbora, galera. Então, antes de eu começar, dê teu joinha, se inscreva no canal e deixe seu feedback aí, beleza? Tranquilo? Então, simbora. E se você quiser acesso a esse material, saiba que eu vou deixar um link fixado aqui na descrição ou até nos comentários, um link direto lá para o meu canal no Telegram, onde você vai poder ter acesso a essas anotações, né, que são essas anotações de caderno e também aos exercícios, beleza? A todos esses exercícios. Professor, então lá no canal do Telegram realmente tem todas as questões de todos os vídeos que você produziu até agora? Exatamente. Ou seja, como essa é a 18ª aula, né? Você vai ver lá 18 arquivos em PDF tratando especificamente de cada tópico aí do edital, né, abordado, beleza? Fora o caderno de anotação aí do aluno, tranquilo? Então, simbora. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui minha tela. Bonitinho. Vou ver aqui. Simbora. Questão de número 1. Deixa eu já colocar minha caneta também. Só um minutinho. Deixa eu só ajustar a caneta digital. Prontinho, galera. Vamos lá. Já de cara. Banca 6 Gran Rio caiu aí na prova do ano passado da Transpetro para o cargo de cibersegurança também, né? Não, nesse caso aqui não foi de cyber, né? Foi no caso da profissão aí para o cargo de infraestrutura, beleza? Vamos lá. Sobre esse tópico 2.1. Uma rede de comunicação de dados está sujeita a diferentes tipos de ataque, beleza? Tranquilo. O ataque de inundação TCP/SYN Flood, ou seja, a gente já tratou sobre esse ataque, a gente viu que esse ataque de inundação uma das técnicas a serem utilizada para realizar esse ataque de inundação é usar a flag SYN, beleza? Ah, professor, mas como assim? Como que se usa essa flag SYN? Bom, a gente viu lá no ataque, os atacantes, eles geralmente se utilizam para fazer uma inundação para um determinado servidor, para um determinado server, tá? Eles controlam diversos dispositivos, diversos computadores, diversos hosts chamados zumbis espalhados pela rede de computadores, onde eles vão, de certa forma, imagina que isso aqui são vários hosts espalhados pelo mundo, tá? Que são hosts zumbis. Beleza? Ou seja, isso aqui, imagina, hipoteticamente, isso aqui são computadores zumbis. Ou seja, eles estão localizados na internet de alguma forma. Beleza? E eles vão gerar o tal do flooding da flag SYN. Ou seja, eles vão começar a mandar diversos pacotes com qual objetivo? Tentar fechar uma comunicação TCP. Ou seja, quando a gente fala em uma comunicação TCP, a gente tem ali a possibilidade, né, de fazer o three-way handshake antes mesmo de enviar qualquer informação. Então, numa comunicação TCP entre um cliente e um servidor, ocorre o quê? O tráfego da flag SYN para fazer o three-way handshake, né? Ou seja, o servidor, eu quero me comunicar com você. Podemos fazer isso por meio do protocolo TCP, ou seja, por meio do protocolo orientado à conexão. O servidor vai simplesmente falar, beleza, vamos lá. Ele vai mandar um sim mais ACK, aceitando essa sincronização, beleza? E, por último, o próprio cliente que solicitou essa comunicação orientada à conexão, ou seja, orientada ao protocolo TCP, ele vai mandar a flag de volta, ACK, direto para o servidor. Ou seja, o servidor ele automaticamente espera
né, que a flag ACK ela retorne, né, ela retorne efetivamente do cliente para o servidor. Para o quê? Para encerrar esse three-way handshake. Só que a grande questão aqui é o seguinte, enquanto não se fecha a conexão, ou seja, enquanto o servidor ele não recebe esse ACK, ele fica aqui, ó, com uma fatia de CPU reservada para esse tipo de processo, beleza? Então, os atacantes, sabendo disso, eles controlam diversos hosts zumbis na rede para enviar diversas flags, sim. Ou seja, essa flag sim, essa flag sim, essa também é a flag sim, essa também é a flag sim. E o que acontece? Isso vai obrigar o servidor, né, a responder efetivamente para todos esses hosts zumbis a flag sim mais ACK, beleza? E para finalmente o servidor aguardar o tal do ACK proveniente de quem? Proveniente dos hosts zumbis. Só que o que vai acontecer propositalmente? O próprio atacante, como ele manipulou esses pacotes, sim, manipulou a ponto de fazer um flooding ou fazer uma inundação de flags, sim, ele obrigatoriamente, né, e propositalmente, ele não vai enviar o ACK, porque senão ele vai fazer com que o servidor termine ali o three-way handshake. Ou seja, o objetivo aqui é não terminar o three-way handshake. Então ele não responde. Essa resposta do ACK em direção ao servidor não vai ocorrer, beleza? Então é exatamente isso que a questão está trazendo. Tá? E a gente entrou em detalhes lá nas primeiras aulas sobre esse tipo de ataque, tá bom? Vamos lá. O ataque de inundação TCP/SYN flooding, por exemplo, pode ser devastador, principalmente quando ocorre de forma distribuída, que é justamente isso aqui, de forma distribuída. Beleza? Diante de um ataque como esse, um dos componentes de perímetro, olha que interessante, e a 6GRAM adora esses termos, né? Um dos componentes do perímetro de segurança que funciona como um analisador, preste bem atenção, para fazer a prova da 6GRAM você precisa observar alguns termos, beleza? Então vamos lá, um dos componentes do perímetro de segurança que funciona como um analisador de tráfego é capaz de detectar tal ataque por causa da anomalia de tráfego provocada contra o alvo. Que componente é esse? Esse componente é o firewall de estado, firewall proxy, filtro de pacote, o IDS ou o próprio DLP. E aí, galera, o que vocês acham? Galera, já de cara é o nosso IDS, beleza? Bom, aqui, professor, como assim? É o sistema de detecção de intrusão que vai perceber esse tipo de ataque? Exatamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Isso aqui é a aula 18, beleza? O vídeo 18, onde a gente está falando do item 2.1 aí do edital, tá? Ou seja, 2.1, a gente está falando sobre defesa de profundidade. Esse é o tópico que a gente está trabalhando, tá? Mas em se tratando da questão de número 1, vamos lá. O que a gente precisa ter em mente antes de qualquer coisa? Já que, aproveitando, né, que a gente está resolvendo essas questões, vale a pena a gente fazer uma pequena revisão em relação aos tipos de firewall. Você precisa ter ideia de quais são os tipos de firewall. Bom, a gente tem os tipos de firewall stateless, ou ele é inclusive chamado de firewall de pacote, ou seja, quando se fala em stateless, firewall sem estado, tá? Que não guarda estado, ele também pode ser considerado ali um filtro de pacote, beleza? A gente tem também um outro tipo, né, de firewall, que é o stateful, ou seja, o firewall de estado, beleza? Tranquilo? Isso a gente precisa saber. E a gente tem um terceiro tipo de firewall, que é o Web Application Firewall, é o nosso famoso WAF. Então, já anota aí, a gente tem o primeiro, que é chamado de firewall de pacote, beleza? Que é também muito considerado como stateless, famoso firewall stateless, ou seja, que não guarda estado, né? Sem estado, beleza? Nós temos por segundo, tá?
o stateful, vou botar aqui, firewall stateful, beleza? Ou seja, com estado, beleza? E em seguida, a gente também tem o WAF, tá? Firewall Web Application, ou seja, Web Application Firewall, beleza? Quando a gente fala nesse cara aqui, do firewall de pacote, a gente tem que ter uma ideia que, sim, o firewall de pacote, ele é considerado como um firewall stateless, ou seja, o firewall stateless é o mesmo que firewall de filtragem de pacote, tá? O famoso Packet Filtering Firewall, ou seja, aqui, sabe qual é o bizu desse cara? Esse firewall, ele é o famoso chamado de cara crachá. Cara crachá. Professor, como assim? É ele que, quando chegar o pacote, ele vai avaliar se aquele pacote, né, se aquele tráfego está liberado ou não, beleza? Ou seja, se tem alguma regra ou não, beleza? Só que, ou seja, ele realiza uma abordagem que a gente diz, né, uma outra palavra-chave, né, que tem a ver com o firewall de pacote, é que ele segue a metodologia de top-down. Ou seja, ele vai analisar as regras linha por linha, de acordo com o que você registrou nas regras de firewall. Ou seja, com base nessa análise das regras linha por linha, ele vai permitir ou negar de acordo com essa regra, beleza? E uma outra coisa interessante que a gente precisa também ter em mente, deixa eu reduzir mais para cá, e trazer uma outra informação muito importante. O firewall de pacote, ou seja, nessa versão de stateless, nessa classificação sem estado, ele vai operar também, ele opera nas camadas tanto de rede quanto de transporte. Do modelo OSI, ou do modelo TCP. Do modelo TCP/IP, beleza? Ou seja, lembra lá na aula de rede, onde a gente tem o modelo OSI, ou seja, eu tenho a camada física, a camada de enlace, tá? A camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada mais alta ali do modelo de rede, beleza? Que é a de aplicação, beleza? Então, vale a pena você ter em mente que o firewall de pacote é aquele firewall que atende apenas a camada de rede e a camada de transporte, beleza? Ou seja, é ele que vai realizar as regras, né, do firewall linha por linha, e ele não vai guardar o estado da conexão, beleza? Ou seja, o estado é exatamente a partir do momento que uma comunicação é realizada, né, de fora para dentro, né, ele não vai efetivamente guardar o estado, né, o status, né, dessa comunicação como um todo, desde do início ao fim da conexão. Ele vai simplesmente, essa porta aqui tem um pacote, né, chegando nessa porta aqui. E agora? Eu libero ou não libero? Aí ele vai olhar a regra dele. Ele não vai analisar se aquele pacote faz parte de uma comunicação anteriormente já realizada, ou seja, que já existe um estado ativo daquela comunicação. Ele não faz esse tipo de análise, beleza? Ou seja, o firewall de pacote do tipo stateless, ele é um pouco mais simplista nesse quesito, ou seja, existe uma limitação em relação aos firewalls stateless, ou melhor, aos firewalls de pacote. Que limitações são essas? Para aquelas aplicações estáticas, por exemplo, que são aquelas aplicações que têm uma única porta específica e aquela porta não muda, né? Esse firewall atenderia a demanda, beleza? É uma boa usar esse tipo de firewall. Mas para aquelas aplicações dinâmicas, aquelas aplicações que se utilizam de diversas portas, beleza? Pode dificultar um pouco a administração, porque para diversas portas dessas, o firewall de pacote ou de stateless vai ter que ir lá inserir manualmente linha por linha para fazer com que ele libere esse tipo de tráfego, né?
tipo de comunicação, beleza? Ou seja, filtros realizados em Firewall Stateless não é muito recomendado, tá? No cenário de portas dinâmicas, por exemplo, beleza? Tranquilo? Agora, quando se fala em Firewall Stateful, ele usa uma tabela de estado, aqui ele já é um pouquinho mais inteligente, ou seja, aqui ele já faz o uso de tabela de estado. Beleza? Por quê? Ele vai usar essa tabela de estado referente às conexões. As conexões já realizadas. Anteriormente, a fim de quê? De monitorar a conexão que existe entre dois hosts, entre dois endpoints, beleza? Ou seja, entre dois hosts, ele consegue, digamos que aqui é o nosso firewall, beleza? Firewall Stateful. Ele vai, de fato, monitorar toda essa comunicação do início ao fim. Beleza? Tranquilo? Tanto é que se for gerado mais algum tipo de pacote, mais algum tipo de transmissão, né, na comunicação já estabelecida aqui, tá? Com pacotes diferentes, com portas diferentes, ou até mesmo de geração, né, de requisições por parte desse início da comunicação, você não necessariamente precisa criar outra regra dentro do Firewall para ele liberar esse tipo de conexão nova, né? Porque essa conexão, entre aspas, essa requisição nova, ela já faz parte de uma comunicação já pré-estabelecida desde o início ao fim, né? Efetivamente. Então ele consegue ter um pouquinho mais de inteligência porque ele usa o quê? Tabela de estado da conexão, tá? Da comunicação, beleza? Ou seja, todos os pacotes que forem trocados entre esses dois hosts terão que obviamente, estar previstos dentro desta conexão, tá? Que são as regras, obviamente, de conexão na própria tabela de estado, beleza? Ou seja, o Firewall ele só permite, obviamente, o tráfego de pacotes na qual já exista uma comunicação estabelecida, tá? Isso vai, inclusive, ajudar, é até importante dizer isso aqui ajuda e auxilia, não totalmente, né? Mas já ajuda, né? E inibe varreduras bem-sucedidas pelo Nmap. Ou seja, ajuda e auxilia a inibir varreduras, algumas varreduras provenientes lá da aplicação Nmap, que a gente já viu, né, que é uma aplicação usada aí por muitos hackers, né, ou por muitos profissionais na área de cibersegurança para justamente fazer um teste de vulnerabilidade dentro da rede, dentro de um servidor, para saber quais são as portas que estão abertas, né, para explorar, possivelmente explorar alguma aplicação, explorar esse tipo de porta que por detrás daquela porta tem algum serviço possivelmente vulnerável, beleza? Então, como ele tem um pouco mais de inteligência em relação a guardar o estado da conexão, qualquer tipo de requisição fora do padrão, né, daquela comunicação, daquele estado da comunicação que já foi outrora liberado, qualquer tipo de anomalia, né, por fora, ele já vai de fato bloquear, beleza? Ou inibir, né? Não todas elas, né? Ou seja, onde ele aqui é interessante, né, que isso ajuda a inibir varreduras bem-sucedidas pelo Nmap, por exemplo, tá bom? Onde o quê? Onde o próprio Nmap ele tenta descobrir o status de determinada porta, assim como eu falei, com base em quê? Com base nas flags enviadas e recebidas pelo host de destino, tá? Ou seja, se eu tenho pacote meio soltos assim, requisições soltas que não pertencem a uma conexão, que conexão é essa? Que já está configurada e liberada aqui na tabela de estado, entre aspas, armazenada nessa tabela de estado, né, o firewall de estado ele consegue inibir, descartar esse tipo de conexão, entre aspas, aleatória, fora do padrão já liberado, beleza? Ou seja,
Aqui também vale a pena a gente ter uma ideia que a seguinte ideia, ele também opera na camada de rede e também de transporte. Beleza? Ou seja, rede, ele consegue ver tanto o IP ali de origem e também de destino. Isso aqui é importante a gente saber, tá? E de transporte, a gente tem ali os dois protocolos, que é o TCP e o famoso UDP, beleza? E agora a gente tem um terceiro, só para ter uma ideia, como revisão, o Web Application Firewall, ou seja, esse firewall aqui, ele opera em todas as camadas, ou seja, ele opera nas 7 camadas do modelo OSI, beleza? Ou seja, ele vai até a camada de application, de aplicação, beleza? Até a camada mais alta efetivamente, ou seja, ele atua na ele atua na camada de aplicação, focando em proteger e controlar o tráfego relacionado a aplicativos específicos, como HTTP, protocolo HTTP, como SMTP, por exemplo, como FTP. Ele consegue analisar cabeçalhos do pacote específico a nível de aplicação. Olha que interessante, beleza? Entre outros, obviamente, entre outros protocolos, tá? Ou seja, aqui ele vai fazer uma análise de conteúdo. Aqui é que é interessante, por isso que ele é um pouquinho mais robusto do que os outros pacotes. Ou seja, aqui ele vai analisar, já que ele trabalha a nível de aplicação, ele vai analisar efetivamente, né, o conteúdo das mensagens trafegadas. Isso aqui é interessantíssimo a gente saber, tá? Ou seja, ele analisa o conteúdo dessas mensagens que passam através dele, beleza? Que passam através dele, podendo o quê? Identificar e bloquear possíveis comandos maliciosos ou dados inapropriados, mesmo dentro de conexões aparentemente legítimas, tá? O que isso quer dizer? Que o Firewall Stateful, por mais que tenha lá um registro de uma comunicação, né, já pré-estabelecida, em tese confiável, afinal de contas ele guardou lá na tabela de estado, pode ser que essa conexão legítima, entre aspas, né, que foi registrada dentro da tabela de estado, possa ser utilizada para uso ilícito. Ou seja, pode ser que tenha alguns comandos ali dentro, né, maliciosos ou até mesmo inapropriados dentro mesmo dessas conexões aparentemente legítimas. Então, para resolver esse problema, a gente se utiliza do Web Application Firewall, beleza? Ou seja, é o Web Application Firewall que vai analisar o conteúdo, ou seja, bloqueando comandos maliciosos, além de comandos dados mesmo inapropriados. Beleza? Tranquilo? Mesmo dentro de conexões aparentemente legítimas, tá? Então, vale a pena a gente entender que, inclusive, são os Web Application Firewall que nos protegem, né? Que protegem aplicativos web contra ataques como SQL Injection, tá? O famoso Cross-Site Scripting, beleza? Ou seja, aqui eu consigo ter um poder maior de análise, né? E de bloqueio, né? De proteção um pouco mais granular, beleza? Porque é aqui que, de fato, a gente consegue fazer a tal da inspeção de código.
beleza? Por meio do Web Application Firewall, tá? Obviamente que ele consegue, né, quando o pacote chega nele, ele consegue abrir ele consegue tirar todas as camadas, né? Ele consegue extrair, né, informações de todas as camadas, desde a camada mais baixa até a camada mais alta, que é efetivamente a camada de aplicação. Porém, isso aqui vai gerar o quê? Uma perda na performance. Afinal de contas, ele vai analisar camada por camada, tá? Então, a gente tem uma performance um pouco mais prejudicada. Porém, a gente está tendo o quê? Proteção mais granular, efetivamente, beleza? Principalmente contra aqueles ataques de DDoS, por exemplo, beleza? Tranquilo? Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Tranquilo? Agora, obviamente que a gente tem, né, uma outra diferença em relação a... Vou até colocar de outra cor aqui. Vale a pena a gente trazer isso aqui. A gente tem o WAF, tá? O firewall de aplicação. E a gente também tem o firewall de proxy. Ou seja, o firewall de proxy. Ou seja, é muito importante a gente saber disso. Que o firewall de aplicação, ele foca em proteger aplicações específicas. Ou seja, a proteção de aplicações específicas e compreender o que? O conteúdo daquela mensagem. Ou seja, vai haver uma análise, uma inspeção daquele conteúdo do pacote. Beleza? Enquanto que, deixa eu descer um pouco mais, enquanto que, vou até colocar de vermelho aqui, esse cara aqui, que é o famoso Firewall Proxy, aqui tem uma jogada que ele vai o quê? Atuar como um intermediário, protegendo a comunicação por meio de mediação e filtragem, tá? Aqui é a palavra-chave que a banca Sesgran Rio, que a banca CESP, que a banca FGV, que a maioria das outras bancas de concurso trazem. Quando eles mencionam o firewall de proxy, você já tem que ter em mente que o firewall de proxy ele tem a ideia de implementar, sabe o quê? Olha a palavra-chave. Política de segurança de acesso. De segurança de acesso. Beleza? E vai servir como intermediário entre cliente e o servidor que você está acessando. Tá? Pode ser uma aplicação, inclusive. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. E nós temos, no caso da questão, por que o nosso gabarito seria o IDS, né? O IDS, ele monitora o tráfego da rede e é capaz de identificar padrões anômalos. Anômalos. Beleza? Como o aumento repentino de determinados pacotes do tipo SYN, sem resposta correspondente, que é o caso aqui do SYN Flooding, tá? Que são tipos de um ataque TCP SYN Flooding, tá? Ele é o componente de segurança que detectaria esse tipo de anomalia, beleza? Ah, mas nós temos o Web Application Firewall. Lembra disso? O Web Application Firewall, ele foca bastante o quê? A proteção das aplicações em específico. Qual é o cabeçalho, qual é o conteúdo do cabeçalho daquele pacote que está chegando naquela aplicação em específico? Qual é o conteúdo do pacote? Efetivamente, para fazer o quê? É uma análise mais específica. Que tipo de análise é essa? Inspeção de código. Beleza? Onde a gente vai detectar comandos maliciosos, dados inapropriados. É ali que a gente consegue detectar SQL injection, cross-site script. Beleza? Tranquilo? Ou seja, eu faço uma análise, né, do conteúdo das mensagens. Tá? Agora, eu tenho um foco maior para detectar essa enxurrada, né, de pacote, mudando o padrão do tráfego dentro da minha rede
é por meio do sistema de detecção de intrusão. Ou seja, todo esse volume de pacotes com flag SYN, SYN ACK, né? Ou seja, qualquer outro tipo de flag, quem vai detectar, quem é específico para trabalhar nessa área é o sistema de detecção de intrusão. É o sistema de detecção, o próprio nome já diz, detecção de intruso. De intrusão. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas o DLP, o que seria o DLP? O DLP seria o Data Loss Prevention. Ou seja, não seria que o nosso gabarito, porque não tem nada a ver com a questão. Um DLP, né, é uma solução de segurança voltada para a proteção. Tá, de dados confidenciais. Não teria nada a ver aí com o nosso gabarito, tá? Prevenindo que informações sensíveis saiam da rede sem a devida alteração. Ou seja, ela não tem relação com a detecção de ataques de inundação, beleza? Tranquilo? E é interessante também a gente ter ideia. Firewall sem estado. Por que também não foi nosso gabarito? Um firewall sem estado, ele faz o filtro de pacote com base em regras pré-definidas, tá? Não tem a ver aí com o nosso gabarito, tá? Ou seja, mas ele não mantém, obviamente, o rastreamento do estado da conexão. Afinal de contas, ele é sem estado. Ele apenas verifica cada pacote isoladamente, sem considerar o estado daquela sessão, daquela comunicação. Portanto, não, digamos assim, não é adequado, né, para detectar ataques do tipo TCP/SYN flooding, por exemplo, beleza? O Firewall Proxy. Firewall Proxy, como a gente já viu, é um Firewall Proxy que age como intermediário entre um cliente e um servidor, verificando o que? Pacotes e solicitando respostas em nome do cliente. Embora ele até ajude, assim, digamos, a esconder os detalhes da rede interna, ele não é especificamente projetado, arquitetado, desenvolvido para detectar ataques de inundação, beleza? E o nosso famoso filtro de pacote, ou seja, um filtro de pacote ou firewall tipo stateful, né? Perdão, stateful não, ele é stateless, né? Como eu mencionei aqui, o filtro de pacote, ele é do tipo stateful, ou seja, ele tem o mesmo comportamento, né, do firewall sem estado, perdão, né? Aqui a banca ela até trouxe mais o codinome do firewall sem estado e poderia acabar confundindo aí, mas é o mesmo comportamento, tá? Um filtro de pacote simplesmente verifica os pacotes de dados com base em critérios como endereço IP e porta. Afinal de contas, ele trabalha na camada de rede e na camada de transporte, beleza? Ou seja, ele não mantém o estado de conexões e não pode detectar um ataque TCP/SYN flood. Ou seja, esse cara aqui também é um sem estado. Beleza? Tranquilo? Vamos partir para a próxima questão. Deixar vocês resolvendo essa questão enquanto eu bebo mais um pouco d'água aqui, só um minutinho. Vamos lá, galera. Os ataques cibernéticos realizados contra as redes de computadores de dados exigem uma defesa em profundidade, que é um esquema de proteção no qual se utilizam camadas de segurança composta por componentes de segurança independentes. Considere que uma rede na qual é utilizada a defesa em profundidade está diante de um ataque de inundação a nível de transporte. A nível de transporte. É a nível de rede? Não. É a nível de aplicação? Não. É a nível de sessão? Não. É a nível de enlace? Também não. É a nível de transporte. Nesse caso, o componente capaz de detectar o ataque e de alertar o centro de monitoramento é... E aí? Qual que vocês acham? Afinal de contas, a gente já viu na questão anterior, inundação, a gente tem ali um exemplo do SYN flood. Beleza? Ou seja, SYN flood é o nosso sistema de detecção de intrusão, beleza? Como a gente já viu, tá?
É por ele que a gente consegue, de fato, né, monitorar o tráfego de rede em tempo real. Em tempo real. Beleza? Buscando o quê? Padrões de anomalias. Opa. Anomalias. Tá? Gerando o quê? Alertas para os administradores aí da rede, beleza? Tranquilo? Ou seja, esse sim é um componente projetado para detectar ataque cibernético e informar o centro de monitoramento, o que o torna mais adequado a essa situação, beleza? Tranquilo, galera? Tá? Então, vamos lá. Gateway de VPN, nada a ver, porque ele é utilizado para criar conexões seguras entre redes, né? Ou seja, entre usuários remotos e uma rede corporativa. E ele não tem nenhuma função de monitoramento de ataque de rede. Não tem nada a ver com isso, tá? Ele simplesmente vai permitir que a gente faça um acesso remoto a uma rede corporativa de forma segura, utilizando o próprio VPN, a própria solução de VPN. Beleza? Tranquilo? E como a gente já viu, firewall de proxy? Não, um firewall de proxy age como intermediário. Intermediário nas conexões entre um cliente e o servidor, filtrando conteúdos e acessos, principalmente acessos. Tá? Ou seja, ele cuida muito ali do que você pode, do que um usuário pode acessar ou não. Ou seja, inclusive aqui no firewall de proxy, é onde ele disponibiliza sistema de autenticação. Ou seja, o usuário ele só vai realizar acesso a determinados sites se ele se autenticar. Ou seja, eu consigo ter um firewall de proxy transparente, que é simplesmente que ele não precisa nem de fato configurar, setar um proxy dentro do navegador dele, tá? E temos o proxy por autenticação. Ou seja, eu preciso configurar, além de eu configurar o proxy, efetivamente, né, no navegador dele, eu vou precisar me autenticar, ou seja, quando eu fizer o primeiro acesso, vai me pedir um usuário e uma senha, beleza? Tranquilo? Ou seja, o Firewall Proxy, ele não é projetado para detectar ataques a nível de transporte, seu foco é na filtragem de conteúdo e não análise de tráfego. Conteúdo que a gente diz aqui, ó, acesso a site, por exemplo, beleza? Tranquilo? Então não seria aí o nosso gabarito. Firewall sem estado. Um firewall sem estado é o famoso stateless firewall. Ele verifica pacotes isoladamente, não teria nada a ver. Beleza? Tranquilo? E o com estado, muito menos. Tá? Afinal de contas, como a gente já viu, o firewall com estado ele monitora as conexões de rede e pode bloquear certos tipos de tráfego, tá? Com base no estado da conexão. Tá? Às vezes pode ter tráfego que está registrado lá no estado da conexão, que para ele pode ser legítimo, mas por trás o atacante está executando comandos. Mas como está lá na tabela de estado dele, ele está achando que está tranquilo. Tá? Mas não está. Ou seja, quem vai fazer esse tipo de detecção, né, é o sistema de detecção de intrusão. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a questão de número 3. Vamos lá, vamos avançar. Um perímetro de segurança de redes visa fortificar a borda de uma rede por meio do uso de componentes de segurança independente. Um desses componentes é capaz de impor o quê? Política de segurança. Opa, a gente já viu isso. Política de segurança. Qual é o componente de segurança que realmente aplica política de segurança de acesso a serviços de rede, pois opera na camada de aplicação e atua como um intermediário. Olha as palavras-chave, ou seja, já tenho essa palavra-chave, já tenho essa outra palavra-chave, como a gente já viu, quando se fala em política de segurança e atuando como intermediário, ou seja, é o nosso firewall de proxy, efetivamente. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos embora. Questão de número 4. Vamos lá, vamos acelerar isso aí. Ritmo de edital aberto. Simbora. Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou até mesmo software, que a partir de um conjunto de regras analisa o tráfego da rede,
para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Entre os tipos de firewall, o firewall de filtragem de pacote, tá? Ou também chamado de stateless, né? Beleza? Sem estado, é responsável por realizar o controle de acesso à rede. Ou seja, todos os pacotes que entram e saem são analisados. Uma vantagem competitiva, tá? Uma vantagem competitiva desse tipo de firewall consiste na... E aí, qual que vocês acham? Bom, já é a nossa apresentação de baixo custo e de eficácia bastante satisfatória, né? Ou seja, o filtro, né, o firewall de filtragem de pacote, ele também é chamado de filtro de pacote e é um dos tipos mais simples. E um dos tipos mais simples e mais tradicionais de firewall. No quesito firewall. Beleza? Ou seja, ele funciona verificando os endereços IPs e portas. Né? Portas e protocolos de pacote que estão entrando ou saindo da rede, comparando-os com um conjunto de regras pré-definidas para permitir justamente esse tráfego. Beleza? Bom, por que a letra A é errada? A exigência de autenticação de usuários. Bom, um firewall de filtragem de pacote não autentica, né? Não faz autenticação de usuário, ele apenas analisa pacote com base em informações simples, com base em informação de IP, porta e protocolo. Tá? E não está envolvido em processos de autenticação. Quem aqui mais se assemelha a isso seria o firewall de proxy, porque ele sim tem autenticação. Beleza? Proteção de rede contra pacotes de dados maliciosos. Opa! Proteção de rede contra pacotes de dados maliciosos. Aqui, digamos assim, vamos lá. Parcialmente errado. Porque, embora o firewall de filtragem de pacote possa até bloquear pacotes que não atendem às suas regras, ele não é capaz de analisar o conteúdo dos pacotes para identificar ataques mais sofisticados, tá? Como pacotes maliciosos com carga específica e tudo mais. Aqui se assemelha muito ao WAF. Tá? O WAF, acredito que atenderia mais a esse tipo de proteção. Afinal de contas, como a gente já viu, o WAF ele faz uma proteção nas 7 camadas, ele consegue analisar o conteúdo das mensagens, bloqueando comandos maliciosos, dados inapropriados, tá? Como SQL injection, comandos, né, via SQL injection, cross-site script e em alguns momentos também até proteção de DDoS, beleza? Ou seja, a ideia, o objetivo é a inspeção de código. Então, essa letra B se assemelha mais ao WAF do que o próprio firewall de pacote. Beleza? Tranquilo? Letra D. Fornecimento de elevado nível de segurança em relação aos pacotes. Bom, aqui é errado, né? Embora ofereça a segurança básica, o firewall de filtragem de pacote ele não fornece um nível muito elevado, tá? Forçou a barra aqui, tá? Um nível elevado de nível de segurança? Não. Ele não. Afinal de contas, o firewall de pacote ele nem verifica o estado da conexão, como faz um firewall com estado, stateful, entendeu? E também não analisa o conteúdo do pacote. Então, nem sequer é elevado o nível. Tá bom? Beleza? E garantia da filtragem de protocolos nas camadas de aplicativo. Garantia da filtragem de protocolo nas camadas de aplicativo. E aí? Bom, já de cara, né? Falou em aplicativo, é camada 7. Jamais o firewall stateless trabalha, né, na camada 7. Ele trabalha mais na camada de rede e de transporte, né? Tranquilo. Aqui se assemelharia mais ao WAF, por exemplo, ou até mesmo um proxy. Os dois trabalhando ali na camada de aplicação, por exemplo. Beleza? Tranquilo?
Vamos lá, questão de número 5. Vamos adiantar isso aí. Para proteger as redes de dados, as empresas criam perímetros de segurança, obviamente, formados por componentes que avaliam o tráfego de ingresso e egresso. Beleza? O componente que utiliza listas de controles de acesso, as famosas ACLs, formadas por regras que determinam se um pacote pode ou não atravessar a barreira E aí, galera? Quem é que trabalha com lista de controle de acesso? E aí? Bom, já de cara, genericamente falando, é de fato o firewall, né? É o firewall que trabalha com lista de controle de acesso, tá? É o stateless, o stateful trabalha com isso também, tá? O WAF também pode trabalhar com lista de controle de acesso, beleza? O proxy não, porque ele atua como um intermediário, tá? Ele atua como um intermediário, mas não necessariamente ele usa as ACLs diretamente para filtrar os pacotes, tá? Tranquilo? DMZ, não, DMZ aqui já é a tal da zona desmilitarizada. Que é o quê? É uma sub-rede específica que expõe serviços. O objetivo aqui é expor serviços externos para o público externo. Ou seja, ao invés de eu colocar um determinado servidor web, por exemplo, ou um banco qualquer, né, ou um serviço de SMTP, né, expor ele por meio da minha rede interna, não, eu crio uma área ali no firewall, né, específica para servir de zona desmilitarizada, beleza? Ou seja, é uma sub-rede específica que expõe serviços externos, como servidores web, SMTP, FTP, por exemplo, para a internet, mas não é um componente que filtra pacotes diretamente, tá bom? IDS, como a gente já viu, ele apenas detecta tráfego suspeito, tráfego anômalo, tá? Ele não necessariamente, na verdade, o sistema de detecção de intrusão, ele não bloqueia, né, ou permite a entrada de pacote, ele simplesmente vai analisar isso, beleza? Ele está analisando todo o tráfego, beleza? Está ali capturando todo tipo de tráfego que está passando ali na rede, beleza? Beleza? Temos o IPS, o Sistema de Prevenção de Intrusão. Aqui ele também vai fazer o que o Sistema de Detecção de Intrusão faz. Ele detecta e bloqueia tráfego suspeito, mas não é focado em ACLs, tá? Aqui, diferentemente do IDS, ele detecta e também faz o papel de bloquear o tráfego, tá? Aqui do IDS, ele vai apenas detectar. Ele vai apenas falar assim, ó, cara, tem um tráfego suspeito aí. Agora, o que você vai fazer com essa informação, eu já não sei. Agora, se você quer um sistema um pouco mais inteligente, que ele seja proativo, ou seja, além de detectar, ele a tomar uma ação para você, para bloquear esse tráfego suspeito ou algo assim, aí você pode usar o próprio IPS, Sistema de Prevenção. Lembre sempre disso. Falou em prevenção, a gente tem, além do detectar, a gente também tem o bloquear. Falou em sistema de detecção, cara, a funcionalidade aqui é apenas detectar, beleza? Questão de número 6, está acabando, vamos lá. Questão de número 6. O perímetro de segurança de uma rede de comunicação de dados deve ser formado por barreiras de segurança independentes que visam aumentar a sua eficácia contra os ataques de origem externa. A barreira de segurança que opera como um analisador de tráfego e utiliza métodos de detecção de tráfego malicioso, ou seja, ele analisa o tráfego e utiliza métodos de detecção. Galera, falou detecção, é o nosso famoso IDS, não perca tempo nisso. Beleza? Olha como é que mais uma questão aí da 6 Gran Rio, em anos distintos, eles gostam, cara. Eles gostam desses assuntos. E esses assuntos são bem tranquilos de resolver, tá? Vamos lá. Questão de número 7. Uma empresa resolveu montar um sistema de defesa baseado em sistema de detecção de intrusão, tá? Famoso IDS, beleza?
Isso significa que esse sistema deve ser configurado para quê? E aí? E agora? Galera, já de cara, agir como sniffer, capturando o tráfego, mas seguindo regras para procurar pacotes contendo dados suspeitos apenas. Exatamente isso, beleza? Ou seja, ele é um grande sniffer aí na sua rede. Beleza? Que é permitido, você permite esse grande sniffer a capturar esses pacotes e analisar com base em regras, né? Prefixos de regras, sufixos de regras, né? Para detectar qualquer tipo de anomalia, né, na rede, beleza? Tranquilo? Alterar dinamicamente os privilégios de acesso a diretórios? Não, né, galera? Não tem nada a ver. Esta função ela não é responsabilidade, digamos assim, do IDS. A alteração, qualquer alteração, né, de privilégio, né, ou permissão, isso tá mais, fica mais adequado ao que há sistemas de controle de acesso ou qualquer outro mecanismo de segurança do próprio sistema operacional e não um IDS da vida, beleza? Apagar sistematicamente todos os logs? Não, jamais. Afinal de contas, o próprio IDS, ele não apaga os logs dele, ele mantém os logs deles, principalmente porque são logs importantes e ele precisa gerar esse histórico, porque se ele tiver alguma inteligência artificial ali na rede, ele pode alimentar essa inteligência artificial com base nesse histórico de tráfego de rede para detectar possíveis anomalias. Beleza? Tranquilo? Hoje a gente já tem, né, sistema de detecção de intrusão e sistema de prevenção de intrusão que é baseado em IA. Ou seja, além do IDS e do IPS armazenarem, capturarem, né, todos esses logs, eles passam isso como base de dados de treinamento para a IA poder detectar anomalias. Beleza? Tranquilo? Então, o IDS, na verdade, ele depende, né? Muito pelo contrário, ele depende de logs e informações de tráfego para justamente detectar a intrusão, tá? Beleza? Criptografar mensagens enviadas por usuários externos com chave públicas específicas que facilitam a entrada da informação na rede. Não, essa função essa é a função de sistemas de criptografia, beleza? Não teria nada a ver aí com IDS ou IPS, seja qual for. Tá? Manter tabelas com conexões ativas. Com conexões ativas, isso aqui está mais apropriado com o firewall de stateful. Ou melhor, com o estado. Esse cara sim tem a ver com esse manter conexões ativas, né? Ou seja, aquela tabela de estado, beleza? Que acompanha realmente o estado das conexões ativas, beleza? O IDS não gerencia a tabela de conexão, tá? Preste bem atenção. O IDS, Sistema de Detecção de Intrusão, não gerencia tabelas de conexão, apenas monitora o tráfego de rede, beleza? A penúltima questão? Penúltima questão, vamos lá. O componente responsável por farejar, olha os termos, né? Farejar e analisar o tráfego de rede procurando por assinaturas que podem indicar uma atividade de reconhecimento ou tentativa de explorar uma vulnerabilidade é o... E aí, galera? O que vocês acham? O que vocês acham? Já viu que a banca SageGran Rio gosta muito do sistema de detecção de intrusão, né? Ou seja, é o sistema de detecção de intrusão que vai farejar, que vai analisar, procurando assinaturas, procurando padrões de comportamentos do tráfego para justamente reconhecer o quê? Tentativa de exploração, tentativa de reconhecimento. Beleza? Ou seja, é o componente que monitora o tráfego de rede para identificar assinaturas e atividades suspeitas. Beleza? Tranquilo? Firewall com estado, não. Firewall com estado, ele monitora as conexões ativas, né? E toma decisões de filtragem com base no estado da conexão.
tá bom? Então não seria nosso gabarito. Sem estado, muito menos, né? Esse tipo de firewall faz a filtragem de pacote de forma individual, sem levar ali em consideração o estado, né, da conexão. Ele é o menos sofisticado que o firewall de estado, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Firewall de proxy, muito menos. O firewall de proxy ele opera na camada de aplicação até, beleza? Filtra as soluções de entrada e saída de um cliente, um servidor. Ele atua ali como um intermediário e faz ali o controle de acesso aos sites que os usuários podem acessar, beleza? Tranquilo? Embora ajude na segurança, ele não é projetado especificamente para farejar e detectar padrões de ataque em nível de rede. Beleza? Firewall pessoal, que é o firewall aí do teu Windows, do teu Linux, né, ou do teu Mac, né? O firewall pessoal é isso. O firewall pessoal geralmente é usado em estações de trabalho para bloquear conexões indesejadas, beleza? Ele foca mais o quê? Na proteção do teu computador local e não é responsável por analisar tráfego e busca de assinaturas de ataque, beleza? Questão de número 9. Vamos lá, última questão. O componente do perímetro que utiliza métodos de detecção por anomalia e por assinatura. Bom, galera, vocês já estão cansados de saber que é o nosso IDS efetivamente, né? Já viu como as questões... Olha que interessante. Eu trouxe 9 questões desse assunto e quantas foram IDS? 1, 2, né? 3... 3, 4, 5, olha isso, mais da metade. A banca 6 Rio gosta muito do IDS, beleza? E tenta te confundir com o firewall sem estado, firewall de proxy, firewall de pacote, tá? Tranquilo? Ele tenta te ludibriar nesse quesito, beleza? Galera, eu vou parando por aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu ver se eu volto, voltei. Olha, quero agradecer se você chegou até aqui o fim. Essa é a primeira aula aí do item, né? Do item de segurança, né? Deixa eu ver. Segurança defensiva, beleza? A gente está nesse 2.1, defesa em profundidade. Resolvemos 9 questões aqui, mas debatemos sobre esses tipos de firewall que é importantíssimo você saber. Tem que estar no sangue, você não pode ter dúvida disso na hora da prova, porque a tua banca 6 Rio gosta desses termos, gosta desses componentes aí de perímetros de segurança, beleza? Então, galera, se você gostou, dê teu joinha. Se você não gostou, dê teu joinha aí também, tá? Dê seu feedback aí nos comentários e entra aí no nosso grupo, no Telegram, para você ter acesso a esses exercícios, acesso, inclusive, ao caderno de resumo, tá? É esse caderno aqui, que é o caderno de anotações, é o caderno efetivamente ali do aluno, né? Que vai servir também de revisão aí para ti, beleza? Então, galera, um beijo grande, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.